Meu nome é Julia Carter, e o que eu tenho para te contar hoje é importante demais para ficar guardado só comigo. Ainda mais com tudo que a gente tem vivido nas igrejas ultimamente. Eu tenho 48 anos, sou líder de louvor em Minneapolis, Minnesota. E, olha, até pouco tempo atrás eu jurava que a gente estava fazendo tudo certo no ministério. Mas Deus precisou literalmente parar o meu coração para abrir os meus olhos. Antes de começar, me diz de onde você está ouvindo? Vai ser bom saber que, mesmo longe fisicamente, a gente está conectado. Ah, e não esquece de curtir e comentar o que achou do que vou compartilhar. Quero muito que essa conversa aqui seja de coração aberto, para a gente aprender juntos. Tudo aconteceu no dia 16 de fevereiro de 2024. Tinha caído uma tempestade de gelo na noite anterior e as estradas estavam um verdadeiro sabão. Mesmo assim, eu estava decidida a chegar no nosso culto de oração das 6 da manhã. Fazia semanas que eu estava com um aperto no peito, sabe? Uma sensação de que algo não estava certo no louvor. Eu não sabia explicar o porquê, mas hoje vejo que Deus já estava mexendo comigo, preparando meu coração para o que viria. A última coisa que lembro foi ver os faróis de um caminhão vindo direto na minha direção. Ele perdeu o controle e atravessou a pista. Depois disso, tudo ficou escuro. Mais tarde, os médicos me contaram que a frente do meu carro foi totalmente destruída. Tive ferimentos internos graves. Meu coração parou por exatos 4 minutos e 23 segundos. Mas para mim, aquilo não foi um apagão. Foi o começo de uma jornada fora desse mundo. Lembro de me ver flutuando acima do meu corpo. Via os paramédicos correndo, tentando me reanimar, cortando os ferros retorcidos do carro. Uma moça ruiva gritava: "Estamos perdendo ela!" Mas curiosamente, eu não sentia medo. Pelo contrário, uma paz tão profunda me envolveu. Uma paz que não dá nem para explicar com palavras. E então veio a luz. Mas não era aquela luz fria das ambulâncias. Era uma luz quente, viva, pulsante, cheia de amor e propósito. Conforme eu me aproximava dela, percebi que alguém estava ao meu lado. Quando olhei, me deparei com Jesus. Não existe idioma que consiga descrever o que vi. Os olhos dele pareciam conter a eternidade inteira. Mas ao mesmo tempo, transmitiam um amor tão íntimo, tão pessoal, que meu espírito chorou. Ele sorriu para mim. Naquele sorriso, eu senti que ele me conhecia por completo. Todos os meus erros, minhas dúvidas, minhas dores, e ainda assim me amava. "Júlia", ele disse, e aquela voz não ecoou só nos meus ouvidos. Ela atravessou todo o meu ser. "Eu te trouxe aqui porque você precisa entender algo muito importante sobre o louvor na minha igreja. Você tem sentido esse peso, não é?" Eu só consegui balançar a cabeça lembrando da angústia que vinha carregando nas últimas semanas. "Vem comigo", ele falou segurando minha mão. "Quero te mostrar o que realmente está acontecendo nas igrejas pelo mundo." Num piscar de olhos, a gente estava num lugar que parecia uma sala de observação espiritual. Diante de nós, apareciam cenas de cultos acontecendo em várias partes do planeta, tudo ao mesmo tempo. Mas eu não via só o que acontecia por fora. Jesus me permitiu enxergar o que estava rolando no mundo espiritual. E o que eu vi me partiu o coração. "Preste atenção", ele disse apontando para um culto de uma igreja moderna, grande, lotada. Era tudo impecável. Luzes que dançavam no ambiente, som perfeito. A equipe de louvor afinadíssima. Tudo funcionava como um grande espetáculo. Aos olhos humanos parecia incrível, mas no mundo espiritual, sombras escuras deslizavam entre as pessoas, como fumaça. Um movimento silencioso, sutil, mas assustador. E aí, foi nesse momento que a coisa ficou ainda mais clara para mim. Ao redor do palco, eu conseguia ver entidades demoníacas se alimentando. Isso mesmo, se alimentando. Do orgulho e da vaidade de alguns integrantes do time de louvor. Era como se cada pensamento voltado para si mesmo fosse uma brecha. Eles sussurravam nos ouvidos da equipe técnica, incentivando o foco total na produção do culto. Luzes, som, transmissão e nada de oração. "Senhor", eu perguntei engasgada, "isso está acontecendo na minha igreja também?" Jesus apenas disse: "Assista mais." E num piscar de olhos, eu estava assistindo a gravação espiritual do culto do último domingo, na minha própria igreja. Eu me vi ali, liderando o louvor. E de repente, senti um aperto no peito. Enquanto minha voz cantava sobre a glória de Deus,
Meu espírito estava pensando nas luzes novas e se as câmeras estavam pegando os melhores ângulos da transmissão. Jesus olhou para mim com carinho e perguntou: Filha, você se lembra do papel de Lúcifer no céu antes da queda? Na mesma hora, tive uma visão intensa. Vi Lúcifer antes de se rebelar. Uma criatura deslumbrante, criada justamente para liderar a adoração nos céus. A música fazia parte do ser dele. Era como se cada fibra do seu corpo tivesse sido feita para louvar. Isso tá lá em Ezequiel 28, se quiser conferir depois. Mas então eu vi a queda. Vi como o orgulho cresceu dentro dele. Como ele desejou ser adorado em vez de direcionar a adoração para Deus. Jesus me explicou. O inimigo entende o poder do louvor mais do que muitos dos meus filhos. Ele não consegue parar a adoração completamente. Então ele tenta deturpá-la. Muda o foco só um pouquinho. Só o suficiente para tirar os olhos de mim e colocá-los no homem. Depois disso, ele começou a me mostrar as estratégias que o inimigo usa no louvor moderno. A gente voltou àquela sala de observação espiritual e fomos chegando mais perto de um culto em andamento. Veja como o inimigo distorce o que foi criado para ser ferramenta de ministério, ele disse, apontando para o sistema de som supermoderno. Esse equipamento foi comprado com boas intenções, para que todos pudessem ouvir bem o louvor. Mas olha o que aconteceu. Eu vi o técnico de som completamente obcecado por cada frequência, ajustando detalhes minúsculos. Ele estava tão focado em alcançar o áudio perfeito, que nem percebia a atmosfera espiritual ao redor. E os demônios, sim, eles estavam ali, incentivando essa obsessão pelo lado técnico, tirando toda a sensibilidade espiritual do momento. E ali, Jesus continuou, apontando agora para a mesa de iluminação. O operador estava programando uma sequência de luzes super elaborada quando eu vi entidades sombrias sussurrando: tem que impressionar. As pessoas esperam um show. Você precisa ser melhor que as outras igrejas. As luzes, que deveriam ajudar a criar um ambiente propício à adoração, tinham virado parte de um espetáculo que mais atrapalhava do que ajudava na conexão com a presença de Deus. E aí veio o que mais partiu meu coração. Jesus me mostrou o impacto disso tudo na congregação. Muitas pessoas estavam apenas assistindo. Sim, emocionadas. Mas seus espíritos, passivos. Como se estivessem num show, não num encontro com o Criador. Eles confundem emoção com conexão espiritual, Jesus disse. Depois, ele me direcionou ao time de louvor. E ali eu pude ver claramente o estado espiritual de cada um. Alguns brilhavam com uma luz linda, sincera, de quem realmente estava adorando de coração. Mas outros estavam divididos. Preocupados com a performance, com a execução técnica, com a própria imagem nos telões. Olhe isso, Jesus disse, e me mostrou um outro líder de louvor, de uma igreja diferente. O rapaz era super talentoso, não tenho dúvida. Mas ao redor do espírito dele, havia como que tentáculos escuros, alimentando o ego. Ele começou com o coração puro, Jesus explicou. Mas o sucesso mudou o foco dele. Foi aí que Jesus me mostrou algo que partiu meu coração. Aquele jovem líder de louvor que no começo tinha um coração tão puro, agora estava preso numa armadilha. Ele se preocupava mais com os seguidores nas redes sociais do que em seguir a Jesus de verdade. Mas o mais chocante? Esse padrão estava se repetindo em igrejas do mundo todo. Eu vi líderes de louvor conferindo o celular entre as músicas para ver os comentários e curtidas. Vi reuniões de planejamento onde as músicas eram escolhidas mais pelo potencial de viralizar do que por sua profundidade espiritual. Aos poucos, o foco deixava de ser o encontro com Deus e virava entretenimento com cara de adoração. Jesus me levou a enxergar os bastidores da adoração moderna de um jeito que nunca tinha imaginado. Coisas como fones in-ear, metrônomos eletrônicos, gravações pré-programadas, transições milimetricamente ensaiadas. Nada disso por si só é errado. Jesus deixou isso claro, mas ele me disse: essas ferramentas precisam servir à adoração e não comandá-la. E então, eu vi uma equipe de louvor tão presa à programação e ao clique eletrônico que mesmo quando o Espírito Santo começou a se mover de forma clara no culto, ninguém reagiu. Era como se não houvesse espaço para Deus interromper. A estrutura, criada para garantir excelência, virou uma barreira contra a espontaneidade divina. E aí veio algo ainda mais alarmante: o conteúdo das músicas em si.
Jesus me disse: preste atenção. E de repente, eu não só ouvia a letra das músicas, mas também sentia o impacto espiritual que elas causavam. Algumas eram lindas musicalmente, mas teologicamente rasas, até confusas. Repetidas semana após semana, essas canções moldavam a visão que as pessoas tinham de Deus, e nem sempre de forma saudável. Jesus me explicou: a minha igreja está sendo doutrinada pelas canções que canta, mas nem todas elas carregam a minha verdade. Vi músicas cheias de emoção, mas pobres em fé. Letras centradas no sentimento humano, mas distantes da palavra. Muitas dessas canções falam mais sobre o adorador do que sobre mim, ele disse. Refletem uma teologia centrada no homem, e isso enfraquece a minha igreja. Então, ele me mostrou como o inimigo tem explorado o lado comercial da música cristã. Vi gravadoras priorizando o que vende bem, não o que ministra. Estações de rádio escolhendo músicas pela qualidade da produção, e não pela profundidade espiritual. Líderes de louvor optando por sucessos populares em vez de canções proféticas. Mas aí Jesus me levou para outro cenário e foi como um bálsamo na alma. Era uma igreja pequena, sem recursos. Nada de luzes coloridas ou som de última geração. Mas no mundo espiritual, o louvor deles brilhava como uma coluna de luz atravessando os céus. Eu vi anjos se juntando à adoração deles. Perguntei: qual é a diferença? Olhe como eles se preparam, ele disse. E aí entendi tudo. Aquele grupo de louvor passava mais tempo orando junto do que ensaiando música. Estudavam a Bíblia em unidade. Deixavam a palavra moldar a escolha das músicas. A execução técnica nem era perfeita, mas o coração deles estava completamente voltado para a presença de Deus. Então Jesus me revelou algo profundo sobre o chamado de quem lidera o louvor. Quem guia meu povo na adoração carrega uma responsabilidade muito maior do que imagina, ele disse. E me mostrou imagens bíblicas. Moisés tirando as sandálias diante da sarça ardente. Isaías completamente desconcertado diante da santidade de Deus. Ali ficou claro: liderar louvor não é apenas cantar ou tocar bem. É pastorear almas no caminho até o trono de Deus. É se tornar invisível para que ele seja visto. Logo depois, Jesus me mostrou algo que tocou profundamente minha alma. Cenas bíblicas marcantes. João caindo como morto diante de Cristo glorificado. Moisés tirando as sandálias na sarça ardente. Tudo isso me fez entender. Adorar de verdade é se render com reverência e temor santo. Jesus disse: o problema de muitos cultos hoje é que ficaram íntimos demais com a minha presença, mas de forma superficial. A familiaridade excessiva, sem temor, entristece o meu espírito. Foi então que ele me levou a um lugar que parecia o céu, um ambiente de adoração celestial. O que ouvi ali não dá para descrever com palavras humanas. Era louvor puro, sem ego, sem vaidade, sem plateia. Jesus olhou para mim e disse: foi isso que Satanás perdeu. E é por isso que ele faz de tudo para deturpar a adoração aqui na terra. Ele sabe que o verdadeiro louvor não apenas me glorifica, mas transforma quem adora e libera o meu poder. E aí eu vi com meus próprios olhos, corações sendo curados, correntes emocionais se quebrando, libertações acontecendo. Tudo isso não por causa de eventos planejados ou mega produções, mas porque havia gente adorando com sinceridade, de verdade, em espírito e em verdade. Era essa pureza que atraía a presença real de Deus. Jesus, então, me mostrou os sinais de quando a adoração começa a ser invadida pelo inimigo, quase de forma imperceptível. Sabe quando o cronograma do culto está tão apertado que nem há espaço para o Espírito Santo agir? Ou quando a equipe de louvor passa mais tempo afinando o som do que orando? Quando a quantidade de likes e comentários vira o termômetro de sucesso espiritual? Isso tudo é sinal de alerta. Tem mais. Quando as músicas são escolhidas só porque estão em alta nas playlists e não porque carregam uma mensagem do céu. Quando a aparência da equipe chama mais atenção do que sua vida com Deus. Quando a igreja assiste, mas não participa. Quando o ensaio vale mais que a oração. Quando a perfeição técnica passa na frente da sensibilidade espiritual. Tudo isso mostra que algo está muito fora do lugar. Mas graças a Deus, Jesus não me deixou apenas com os problemas. Ele também mostrou o caminho de volta. E olha, é mais simples do que parece.
Ele disse: Quer restaurar a adoração? Comece voltando à base: oração. E eu vi equipes de louvor se reunindo antes dos cultos, não para passar o som, mas para interceder de verdade. Jesus me falou: Meus verdadeiros ministros de louvor são, primeiro, intercessores. Eles precisam discernir o meu coração e abrir caminho para que o meu povo entre na minha presença. Vi também a importância de preparar líderes de adoração com conhecimento bíblico, para que saibam o que estão cantando e como isso afeta a fé das pessoas. Vi cultos com espaço para momentos espontâneos, onde o Espírito Santo podia agir livremente, sem ser cortado pelo relógio. E vi a tecnologia sendo usada com sabedoria, como ferramenta, não como dona do culto. Jesus me mostrou ainda líderes humildes, conscientes da responsabilidade de guiar o povo até o trono de Deus, não para um show, mas para um encontro. Vi igrejas em que todos participavam, não só assistiam. E percebi que, onde havia reverência e temor, ali a adoração se tornava pura de novo. No fim, entendi uma coisa que mudou minha perspectiva para sempre. Adorar é muito mais do que cantar bem ou montar um culto bonito. É tocar o coração de Deus com um coração quebrantado. E quando isso acontece, o céu se abre. Jesus me mostrou algo que mexeu muito comigo, como uma equipe de louvor deveria realmente funcionar. Em uma das cenas, vi um grupo se reunindo antes do culto. Mas ao invés de correrem para checar o som e ensaiarem às pressas, eles estavam juntos buscando a presença de Deus. Estavam lendo a Bíblia, compartilhando o que o Senhor tinha falado a cada um e orando uns pelos outros. Jesus disse: Essa é a base. A excelência técnica tem o seu lugar, mas sem essa base espiritual, ela acaba atrapalhando mais do que ajudando. Depois, ele me mostrou como o inimigo havia distorcido o papel dos líderes de adoração em muitas igrejas. Vi líderes mais preocupados com a aparência do que com a essência. Gente mais focada no palco do que no propósito. E Jesus me disse: Muitos dos meus líderes de louvor viraram artistas, não sacerdotes. Trocaram o chamado por uma carreira. E eu vi como isso afetava a igreja inteira. Quando quem lidera prioriza o espetáculo em vez da presença, a igreja segue o mesmo caminho. Vira plateia, não adoradora. A cultura da adoração começou a mudar. Aos poucos, o povo deixou de participar e passou a apenas assistir. Então, Jesus me mostrou como as redes sociais se tornaram uma armadilha. Vi líderes de louvor obcecados com sua imagem online, escolhendo o que postar, como se mostrar, tomando decisões ministeriais baseadas no que daria mais engajamento. Jesus disse: O desejo de ser visto substituiu o desejo pela minha presença. Vi líderes checando o celular entre uma música e outra, lendo comentários da live, mais preocupados com o ângulo da câmera do que com a atmosfera espiritual. E o mais impressionante, havia entidades espirituais sombrias incentivando essa distração, sabendo que isso esvaziava a força do louvor verdadeiro. Mas então, Jesus me chamou a atenção para outra cena. Vi um líder de louvor de uma igrejinha simples, que tinha recusado uma grande oportunidade de visibilidade. E no mundo espiritual, aquela decisão foi como um terremoto. A adoração ali era singela, mas carregada de poder e pureza. Depois disso, Jesus começou a me mostrar pontos específicos da adoração moderna que precisavam ser repensados. Primeiro, ele falou sobre a escolha das músicas. Muitas igrejas escolhem o que está em alta ou tem melhor produção, ele disse, mas não discernem o impacto espiritual da letra. Vi que algumas músicas, apesar de teologicamente corretas na superfície, promoviam um tipo de adoração voltada demais para o ego. Preste atenção nos pronomes, Jesus disse. E comecei a notar como muitas letras giravam em torno do eu e do meu, ao invés de focarem em quem Deus é. Jesus me explicou que a expressão pessoal na adoração é válida, sim, mas quando o foco fica só nisso, a adoração se torna rasa. Depois, ele me mostrou algo sobre a estrutura dos cultos. Ordem é boa, ele disse, mas quando vira algo engessado, tira espaço para o meu espírito agir. Vi cultos onde cada segundo era cronometrado, cada transição ensaiada, tudo planejado nos mínimos detalhes. E embora isso tornasse tudo fluido e organizado, criava uma barreira para o agir espontâneo do espírito.
Jesus então me explicou como a verdadeira adoração deve fluir. Ela é como um rio, ele disse, com margens que dão direção, mas com liberdade para correr dentro delas. E me mostrou cultos onde havia espaço real para o mover de Deus. Sabe aqueles momentos em que o louvor flui de forma natural, sem pressa, sem cronômetro? Onde a música pode se estender porque o Espírito está agindo e o silêncio é bem-vindo porque Deus está falando? Foi isso que Jesus me mostrou. A beleza da adoração espontânea, genuína, sem amarras. Depois, ele me chamou a atenção para o uso da tecnologia nos cultos. Essas ferramentas deveriam servir à adoração, não controlá-la, ele disse. E foi aí que eu vi como luzes, vídeos e efeitos especiais, que deveriam ser suporte, muitas vezes acabam roubando a atenção do essencial, a presença de Deus. Jesus me mostrou o que acontece no mundo espiritual quando isso acontece. Luzes piscando, projeções complexas. Tudo isso que parece bonito por fora, às vezes cria uma cortina de fumaça espiritual. Em vez de nos aproximar de Deus, acaba atrapalhando a conexão com Ele. Mas também vi algo diferente. Vi cultos onde a tecnologia era usada com equilíbrio, com propósito, com coração, onde os recursos técnicos ajudavam e não atrapalhavam a presença de Deus a ser percebida. A diferença estava no coração de quem estava por trás dos equipamentos. Gente com reverência, com oração, com entendimento de que aquilo tudo era só um meio, não o fim. Jesus também me revelou algo sério: a guerra espiritual por trás do louvor. O inimigo nem sempre ataca de forma escancarada, ele disse. Às vezes ele pega coisas boas, excelência, criatividade, paixão, e distorce para servir aos seus próprios objetivos. E aí entendi. Satanás, que um dia foi o líder de adoração no céu, sabe muito bem o poder que a música carrega. E é por isso que ele cria imitações, experiências que parecem espirituais, mas que no fundo estão vazias de poder real. Por isso, o discernimento é essencial. Vi que os líderes de louvor precisam desenvolver não só habilidades musicais, mas sensibilidade espiritual. Precisam testar tudo: músicas, métodos, apresentações. Tudo deve passar pelo filtro da palavra e da direção do Espírito Santo. Depois, Jesus me mostrou outra armadilha: a comercialização da adoração. Vi como o mercado musical cristão começou a pressionar compositores e líderes. Minha casa será chamada casa de oração, Jesus disse. Mas muitos a transformaram num mercado. Vi músicas cheias de unção sendo rejeitadas por editoras só porque não seriam vendáveis. Vi igrejas escolhendo músicas pela fama, não pela profundidade espiritual. Mas Jesus também me mostrou esperança. Uma onda nova de adoração pura está chegando. Estou levantando líderes que vão valorizar minha presença acima da performance, ele disse. Vi igrejas grandes e pequenas deixando de lado produções mirabolantes e voltando a buscar encontros reais com Deus. Vi líderes mais interessados em orar do que em se apresentar. Vi congregações inteiras envolvidas em adoração de verdade, não apenas assistindo como espectadores. E aí, Jesus começou a me mostrar como proteger o louvor dessa contaminação do inimigo. Primeiro, com oração e jejum constantes das equipes de louvor. Depois, com um mergulho profundo na palavra, garantindo que tudo tem a base bíblica. Ele também destacou a importância de momentos de silêncio nos cultos, para ouvir a voz dele. Revisar nossos motivos e atitudes do coração se tornou uma prática indispensável. E, claro, avaliar cuidadosamente as letras das músicas para garantir que estão alinhadas com a verdade de Deus. A tecnologia pode ser útil, sim, mas nunca deve ocupar o lugar da presença. A tecnologia no louvor? Sim, ela pode ser útil, mas precisa ser usada com sabedoria, com equilíbrio e nunca como distração. No fim das contas, o preparo espiritual tem que vir antes do preparo técnico. Foi isso que ficou muito claro para mim. Naquele momento, senti algo me puxando. Eu sabia que meu tempo estava acabando. Então perguntei rapidamente: Senhor, o que o Senhor quer que eu diga ao teu povo? Jesus olhou para mim com um amor tão profundo, daqueles que atravessam a alma, e disse: Diga a eles que estou chamando a minha igreja de volta à adoração pura. Diga que não me impressionam com produções grandiosas, mas que meu coração se move quando vejo paixão pela minha presença. Diga que o verdadeiro louvor
não é uma apresentação para ser aperfeiçoada, e sim um relacionamento para ser buscado. Ele então falou algo que queimou dentro de mim. Diga aos meus líderes de louvor que o primeiro chamado deles não é cantar ou tocar, mas amar a minha presença. Estou procurando por adoradores que me adorem em espírito e em verdade, que levem o meu povo não apenas a cantar, mas a me encontrar. Foi aí que ouvi vozes ao longe, chamando meu nome. Jesus sorriu e disse: "Está na hora de você voltar. Lembre-se de tudo que viu. Compartilhe com o meu povo. Ajude a restaurar a adoração verdadeira na minha igreja." A próxima cena foi eu ofegante, voltando à vida. Os paramédicos tinham conseguido me reanimar, e aquele ruivo que eu tinha visto lá de cima sorriu e disse: "Bem-vindo de volta." Mais tarde, os médicos disseram que minha recuperação foi um milagre. O acidente tinha sido gravíssimo, mas eu saí dali sem nenhuma sequela. A partir desse dia, minha forma de ver o ministério de louvor mudou completamente. Assim que me recuperei, chamei toda a equipe de louvor e compartilhei tudo o que Jesus me mostrou. Passamos semanas em oração, repensando cada detalhe do que estávamos fazendo. E então vieram as mudanças, e foram muitas. Primeiro tiramos o foco da produção e colocamos em oração. Simplificamos os arranjos musicais para que a igreja pudesse participar de forma mais ativa. Passamos a dedicar mais tempo ao preparo espiritual do que ao ensaio técnico. Escolher músicas agora levava em conta o conteúdo bíblico, não só a popularidade. Nos nossos cultos, abrimos espaço para momentos espontâneos de adoração, inclusive o silêncio. E isso permitiu que muita gente se conectasse com Deus de verdade. Diminuímos nossa presença nas redes sociais e paramos de transmitir os cultos ao vivo. Também começamos treinamentos bíblicos regulares com toda a equipe, para garantir que estávamos alinhados com a palavra. Os frutos? Transformadores. No início, algumas pessoas estranharam, principalmente por causa da redução dos elementos de produção. Mas aos poucos, algo sobrenatural começou a acontecer. Pessoas passaram a sentir a presença de Deus de formas profundas. Vimos curas acontecerem durante o louvor, gente sendo liberta de vícios, encontros reais com Deus. Nosso time deixou de ser um grupo de apresentadores e se tornou um grupo de ministros. O foco deixou de ser aparência ou afinação e passou a ser conduzir pessoas a experiências com Deus. A pressão por performance deu lugar a uma paixão pela presença. Estou contando tudo isso não para apontar o dedo, mas para despertar corações. O inimigo realmente tenta infiltrar o louvor com distrações e vaidade, mas o poder de Deus é maior, e Ele está restaurando a adoração pura em sua igreja. Jesus está nos chamando de volta, para um louvor que coloca Ele no centro de tudo, que nasce de corações rendidos e que transforma vidas, não por causa da nossa performance, mas por causa da sua presença. Para encerrar esse testemunho, quero te dizer uma coisa bem do fundo do coração. Isso tudo não tem a ver só com mudar métodos, formatos ou estilos de culto. Vai muito além disso. O que Jesus me mostrou é que o mais importante não é a perfeição da nossa performance, mas a postura do nosso coração diante dele. Ele está chamando a sua igreja de volta para uma adoração verdadeira, aquela que é simples, mas cheia de entrega. Uma adoração que nasce da palavra, é conduzida pelo Espírito, e não depende de palcos ou produções para ser real. Se esse testemunho puder te inspirar de alguma forma, que seja para te levar a olhar para dentro de si e refletir: como está o meu coração quando eu adoro a Deus? Que ele se torne sempre o nosso foco, o nosso desejo mais profundo. Porque no fim das contas, não se trata do que a gente consegue produzir. Se trata de quem a gente está buscando encontrar. Vamos voltar para esse lugar. Um lugar de adoração que glorifica a Deus de verdade. Um lugar onde vidas são transformadas, não pelo show, mas pela presença real e poderosa do nosso Senhor.